menos você acha que você é. Né? Aliás, a estrada é exatamente contrária. A luz vem enxergando e você vai dependendo mais de Deus. Confessar o pecado é evidência de andar na luz. Deus clareia a mostra e Deus diz, olha, isso aqui é um ventilador. Você diz assim, Senhor, realmente, isso aqui é um ventilador. Aí Deus diz, olha, isso aqui é um copo. Você antes não sabia que era copo, agora tem luz. Você olha e fala, realmente. Então Deus diz, você errou. E você diz, não, Senhor, quem errou foi ela. Você está negando a luz. Você está negando a evidência da luz. Não, Senhor, quem errou foi ele. Ele que está errado. Não sou eu. Mas Deus está mostrando que é você. Tá? A vida autêntica na comunhão com Deus depende dessa vida de confissão. Qual é a verdade central desse versículo? Se nós pudéssemos resumir esse versículo, o que nós diríamos? Que a confissão sincera, lembra da sincera, do pecado, conduz ao perdão e à purificação, fundamentados no caráter de Deus, na sua fidelidade e na sua justiça. Não é a intensidade da culpa que garante o perdão, mas a fidelidade e a justiça de Deus. Vamos lembrar que o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo. Então, o perdão não é por causa da confissão. Porque se o perdão fosse fruto da confissão, o perdão seria meritório. Não é barganha com Deus. Você chega diante de Deus, onde a confissão aqui atrás fala, ó, dá o perdão aí que eu dou a confissão. Vamos lá, no 3, hein? No 2, 3. Agora você fala, aí eu chego para você e falo, você está com perdão? Eu falo, claro, eu confessei. Não é assim. Tanto que a tradução mais exata da expressão se ali é já que você confessou, considerando que você confessou. Então, onde que repousa a base do perdão? Qual é a base que o perdão se estabelece? Se não é na confissão? Na justiça de Deus. Na justiça e na fidelidade, no caráter de Deus. Por quê que o perdão repousa nisso? Primeiro, vamos seguir a ordem do texto. A Bíblia diz que Deus nos perdoa porque Ele é fiel. Então, já que você confessou, Deus é fiel. O pecado em si, ele é um ato de infidelidade. O perdão é um ato de fidelidade. O perdão demonstra que Deus continua com você, Ele não te abandonou. Você estava junto com Ele no barco, você errou. Você estava se sentindo sozinho. Você disse, agora Deus me abandona. Eu decepcionei a Deus, eu errei. E Deus olha para você e diz, olha, já que você se arrependeu, eu sou fiel, eu vou continuar com você, eu não desisti de você. Eu não desisto de você por causa de um erro. Você fracassou? Fracassou. E agora? Agora levanta, pede perdão, confessa e caminha. Levanta. A fidelidade de Deus está dizendo assim, eu não desisti de você, apesar do seu erro. E por que o segundo atributo de Deus é justiça? Alguém tem ideia? O pecado, ele fere a justiça de Deus. Por que Deus não pode ter comunhão com o pecador? Porque Ele é santo. Lembra no tabernáculo? Era todo de branco, só tinha uma porta de 10 metros que podia entrar, aonde estava salpicado as cores de azul, púrpura e carmesim, que eram os 3 ministérios de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a única entrada na presença de Deus. A presença de Deus só pode ser entrada com quem é santo, mas nós não somos santos. Então, como que o sacerdote entrava na presença de Deus? O que ele trazia nas mãos? O sangue, o sacrifício, o sangue do sacrifício, que ele fazia lá no altar de bronze, na entrada. Então, quando ele entrava na presença de Deus, ele entrava com o sangue. E se alguém desavisado ali fosse acusá-lo, mas você é pecador, como é que você entrou aqui? Ele disse, qual o pecado? O pecado tal, já está pago. Já está pago. A justiça de Deus foi satisfeita onde? Plenamente satisfeita. Porque aquele sacrifício era temporário. Aonde que o sacrifício de Cristo foi satisfeito plenamente e eternamente? Na cruz. É como se você pecasse, confessasse, e aí você falasse para Deus assim, Deus, e agora? Estou fora? Ele disse, não, você está dentro. Não mudou nada. Não, por que
que o Senhor vai me perdoar? Bom, primeiro que eu sou fiel. Mas, Senhor, eu errei, o salário do pecado é a morte. Ele diz, já está pago, alguém morreu. Alguém já morreu por você, que é Jesus. Então, todas as vezes que nós pecamos, irmãos, por causa da justiça de Deus que foi feita na cruz do Calvário, e por causa da fidelidade de Deus que é eterna, nós somos perdoados dos pecados e purificados de toda injustiça. Amém? Alguma pergunta sobre aqui? Até aqui? Então vamos para a confissão, tá? Antes da gente aplicar o casamento. Confissão é resultado de arrependimento. Isso aqui é muito importante a gente entender. O que determina a qualidade da confissão é o arrependimento. Quando não há arrependimento, não há confissão. A confissão é mascarada. Lembro de uma situação de um pastor em Maringá, que cometeu um erro, e aí o grupo estava reunido, ele tinha que ir lá pedir perdão, e a turma meio que pressionou, ele não queria ir, resistiu, mas no fundo ele foi. No fim ele foi. Aí ele chegou, estava a gente assim, ele olhou para nós e falou, gente, se por acaso o que eu fiz aí chateou alguém e tal, eu não tive intenção, então se por acaso aí, desculpa aí, viu? Isso não é confissão. Isso é explicação de erro. Tá? Isso não é confissão. Agora, o verdadeiro arrependimento, você quer saber o que é confissão? Não tem como saber. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, ó, o problema de você está achando que você não se arrependeu, não. Nós não temos paquímetro para aferir arrependimento. Não tem um medidor de arrependimento. Onde vem cá, deixa eu botar na tua cabeça aqui, ver se você se arrependeu. Não tem. Ó, tem uma aparelhinha aqui que você põe o dedo aqui, ele vai dizer 0 a 10. Ih, está fraco o arrependimento, hein? Não tem isso. Então, como que nós identificamos o arrependimento? Qual a maneira da gente ver se a pessoa se arrependeu? Na qualidade da confissão. Se ele se explicar, justificar, transferir, ou não pedir perdão, ele não se arrependeu. Esses tempos a gente terminou uma palestra dessa numa cidade e uma mulher nos procurou e ela disse assim, junto com o marido, falou, eu nunca pedi perdão na minha vida. Eu não penso não. Eu penso bem para fazer as coisas, porque depois que faço eu não volto atrás para pedir não. Crente falando uma besteira dessa? Né? Bom, se não houve arrependimento, não há confissão. A confissão é uma resposta a Deus como fruto do arrependimento. A confissão é a parte visível do arrependimento que é invisível. É a comprovação que de fato você está arrependido. Eu tenho 2 textos que eu gosto demais de trabalhar. Primeiro, é uma experiência negativa, do que não é confissão. Vocês lembram quando Saul estava em Micmas e o Jonathan foi lá e cutucou a onça com a vara curta? Foi lá e matou os filisteus lá, só irritou o povo e voltou correndo. Aí os filisteus se reuniram e disseram, avisa lá que eles vão matar todo mundo agora. E aí Saul reúne a liderança, especialmente religiosa, e falou, eles estão vindo aqui, nós vamos sair para a guerra. Aí o homem de Deus deu uma palavra para ele, falou, olha, Deus está dizendo o seguinte, Saul, você vai sair, vai ganhar, fica tranquilo. Só que você só pode sair a hora que fizer o sacrifício. Ele falou, tá bom, mas quem pode fazer o sacrifício? Eu estou explicando as minhas palavras, tá? Só o Samuel. Ninguém pode fazer isso não. Você tem que esperar. E aqui abre o parênteses. Quando a gente ora, Deus dá 3 respostas. Sim, não e espera. A pior que tem é espera. Você quer matar alguém, não esperar. E ele ficou esperando. E passou o primeiro dia. Cadê o Samuel? Diz que escutava de longe o barulho do pé dos filisteus vindo. E o povo apavorado, gente entrando nos buracos, gente indo embora, e o Saul não vinha, e passou um dia, e Samuel não vinha, passou 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, no 7º dia ele não aguentou, foi lá, desobedeceu, falou, dá o sacrifício, o que eu vou fazer? Quando ele terminou o sacrifício, quem chega? Samuel olha para ele e fala assim, Saul, o que você fez? Ali era a hora dele se quebrantar e se arrepender de verdade, falar, eu errei. Era só isso que Deus queria. Mas é interessante, os advogados aqui podem ver lá que ele constrói uma peça de defesa. Ele falou, ó, os inimigos estavam vindo. O povo estava se espalhando. Você não vinha.
e eu sou uma pessoa muito devota a Deus, forçado pelas circunstâncias eu pequei. Isso é confissão? Deus foi na onda dele? Saúl falou para ele assim: dança o anel. Teu reino seria confirmado, já tem outro no teu lugar. Pastor, bem parecido com Adão, né? Bem parecido com Adão. Mesma coisa, ótima lembrança, Marcos. Deus olha para Adão e fala: Adão, o que você fez, bendito? Senhor, eu errei. Não, foi uma mulher que eu errei. Agora está uma outra experiência na Bíblia, irmãos, que é de Davi. Chega a ser assustador o que Davi fez. Davi um dia estava andando e viu uma mulher tomando banho. Eu não consigo entender culturalmente essa explicação, porque naquele tempo você não via nem a canela das mulheres. Imagina ver a mulher tomando banho, né? Mas isso aconteceu. E ele viu a mulher tomando banho, devia ser um banho público, eu não sei. Não há registros históricos que explicam isso. E ele ficou seduzido por essa mulher, foi lá, conquistou essa mulher, teve relações sexuais com ela. E aí, rei, tudo certinho, o marido dela estava viajando, trabalhando, era soldado oficial de guerra, fiel a Davi. Aí Deus, parece que Deus não faz nada, Davi fica quietinho, pecado escondido, ela manda um WhatsApp para ele: parabéns, você vai ser papai. Ele entrou em pânico. Agora vai minha mão tudo, né? Daí ele deu um jeitinho, em vez de procurar o caminho do arrependimento da confissão, ele deu um jeitinho. Ele foi lá e mandou chamar o marido. Falou: vem cá que eu vou dar uma folguinha para você e tal. O homem não aceitou a folga, eu estou correndo ali. Vocês conhecem a história, né? Aí ele bota o rapaz na frente da batalha de guerra para morrer. E morre. E aí Deus levanta Natan, e Natan fala com ele. E Natan dá uma palavra dura com ele. E ele vai e se arrepende de verdade e escreve o Salmo 51. O dia que você quiser entender o que é confissão, leia o Salmo 51. Salmo 51 é o manual da confissão. É ali que você entende realmente o que é confissão. João 9 ensina que o cristão verdadeiro não é sem pecado. Não existe crente perfeito. O cristão verdadeiro é alguém que confessa o pecado, que reconhece o seu pecado. O perdão é garantido pelo caráter de Deus e o resultado é a restauração da comunhão. Então, em 4 pontos, nós definimos os 4 ensinamentos fundamentais de 1 de João. Tá certo? Só sintetizando mais, a vida cristã não é marcada pela ausência de pecado, mas pela prática constante de confissão e pela certeza do perdão e garantido pela fidelidade e justiça de Deus. Bom, agora a gente vai aplicar isso exatamente, né, se confessarmos os nossos pecados. Olha aí, agora o versículo, para a gente entender, nós vamos aplicar isso para o casamento. Por quê? Porque todo pecado é contra Deus, mas quando nós pecamos no nosso relacionamento conjugal, nós temos que aprender a confessar e perdoar a pessoa que errou com a gente, ou quem a gente errou. E está aqui o lugar e a hora e a atitude mais difícil de um casamento. Nós temos muita dificuldade de dizer para a esposa ou para o marido: eu errei. Com sinceridade, né? Eu estou errado. Isso aqui eu estou errado. Nós temos luta nessa área. Vamos lá. Agora eu queria chamar a Vera para falar um pouquinho dentro dessa perspectiva. Deixa eu colocar aqui uma coisa dela. Quando Deus fala com a gente, irmãos, por favor, Vera. Aqui. Fica mais para cá para vocês serem filmados. Não. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o hábito diário de uma confissão. Porque é muito difícil a gente confessar. Eu queria que alguém abrisse João, lesse para mim João 10.
alvura sobre o cabelo. Olha quantas páginas. João 10, do versículo 11 ao 16. Alguém pudesse ler. Alguém já achou? Pode, isso, Cláudia. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Até o versículo. Aí o 16 agora. Eu sou o bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Vamos ficar com essa parte aí. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. É interessante que muitas vezes a gente percebe que a confissão, para ser trabalhada, ela precisa ter uma atitude da escuta. A escuta no sentido de ouvir, não a escuta só no sentido de perceber. Mas, por outro lado, a confissão também, ela tem alguns hábitos que nós precisamos desenvolver. Por isso que é difícil ouvir o outro. Por isso que é tão difícil, nesse momento, a gente poder acolher o outro quando ele vem confessar. Veja bem, aqui a palavra fala que Jesus, como bom pastor, ele diz que as minhas ovelhas me ouvem. Como que eu vou ouvir meu esposo na hora da confissão se eu nem ouço a Deus? Essa é a diferença do cristianismo. Para que eu possa ouvir o outro, eu preciso ter a prática de ouvir a Deus. Porque essa percepção da escuta, que não é auditiva, é a escuta da percepção de Deus, a percepção espiritual, ela vem acompanhada com uma prática diante de Deus. Olha como é difícil, né? E eu ouço tanto isso na clínica, ele não me ouve. Ela não me ouve, Vera. Ninguém se sente ouvido e valorizado. Porque normalmente são hábitos que nós nunca desenvolvemos. E nós precisamos desenvolver hábito na vida diária. Vamos olhar um pouquinho. O primeiro é, onde você passa um pouquinho, né? Aqui. Travou? Aí, vocês estão vendo bem? Sim. O primeiro é ouvir e promover o autoexame. Tá? Se são hábitos que nós temos que desenvolver, primeiro é o hábito do autoexame. E agora a gente tem que pensar isso. De que forma que eu me percebo diante de Deus? De que forma que eu ouço a voz de Deus na minha vida? Não tem como eu conseguir ouvir quando o meu cônjuge está na vulnerabilidade se eu não me ouço, se eu não sei das minhas fraquezas, se eu não vou para diante de Deus. Por isso que é difícil ouvir o outro. É preciso um autoexame. O segundo, faz a gentileza, não passa. Ouvir significa se esforçar para entender e aceitar a opinião do outro. Ó, se esforçar. É muito difícil a aceitação do outro, porque a diferença é alta, é muito grande. Então, mas tem que haver um esforço. E esse esforço não é mecânico, esse esforço é no Senhor. Senhor, cria em mim, Senhor, esse desejo de ouvir com mais prontidão o meu cônjuge. É se esforçar diante de Deus para aceitar a opinião do outro. Porque sempre a nossa opinião é melhor, né? Não, falo isso, mas lógico, vou por aqui. Ouvir, sem estar
estar armado com o outro. É aceitar as suas palavras e usá-la para trazer luz ao nosso interior. Olha, é totalmente diferente. É ouvir para me trazer luz de quem eu sou. É um autoexame o tempo todo quando ouvi o outro. Por quê? Porque quando eu preciso confessar uma dificuldade minha para o Paulo, eu vou estar vulnerável. Eu vou estar de um jeito que está tão difícil já eu falar para ele. Não é assim? Já está tão difícil. E se ele consegue me acolher, olhando para ele também, nós vamos trabalhar o casamento. Ele não vai trabalhar a Vera vulnerável. Ele não vai perdoar a Vera que está vulnerável. Ele vai ver, nossa, que ponto forte no nosso casamento. Porque aí a gente pode trabalhar os dois. É estar disposto a ver aspecto em nós antes que nós não vimos. Que era difícil de ver. Por isso que é difícil a confissão. Ouvir significa desenvolver uma compreensão mais ampla dos pontos fortes e fracos do nosso casamento. Há pouco tempo eu chamei um casal e eu achei tão bacana, porque o marido falou assim, eu quero, Vera, eu quero tratar do meu casamento. Aí a esposa ficou meio assim, ela foi numa sessão, na outra ela falou assim, olha, eu estou entendendo que o marido que precisa ir, deixa ele ir, né? Aí eu falei para ela, mas olha, por que você não vem também? Nós vamos trabalhar o casamento, os dois. Ela falou assim, quando eu precisar eu te procuro. Mas casamento a gente não pode ver assim, não é quando eu precisar. Está se falando de casamento. Então os dois precisam. Se um ponto do casamento não está bom, o outro também não está. Não tem como. Então precisa trabalhar ambos. E eu achei interessante, ela falou assim, mas eu não preciso. Então no casamento não dá para se ver na individualidade, em termos de ajuda. Mas dá para se ver na individualidade no autoexame. E esse momento é muito importante, né? Estar pronto. Pronto, desejoso a aprender coisas novas a nosso respeito. Olha que coisa mais difícil, né? Na hora que o Paulo está confessando, eu estou aqui, a minha tendência é falar assim, eu te falei. Você lembra? Cansei de falar isso para você. Aí eu vou assim, dar um beliscão na dor dele, né? Ou então tirar a casquinha da dor dele, né? Ele fica mais vulnerável, mais fraco. Aí eu não vou falar, próxima vez eu vou falar, não, vou falar só para Deus, está tudo certo. Eu não estou sabendo acolher. Esse ouvir é acolhimento o tempo todo, sem autojustificação, sem expressão de pânico em cima do outro. Porque às vezes a gente quer resolver a dor do outro. O que eu vou fazer? Não, faz isso então, vai melhorar. Faz isso agora. Não precisa. Quando alguém está falando assim, olha, eu errei com você, eu pequei, isso é uma área fraca minha, nós não precisamos arrumar caminho de saída. Tem algo meu Senhor. Nós precisamos só acolher e dizer assim, meu amor, isso acontece, eu te perdoo, vamos caminhar junto, estamos juntos nessa, nós vamos melhorar, nós vamos crescer. É o acolhimento. A escuta é de acolhimento. Não é escuta nem de autojustificação, nem dizer eu falei isso para você, tá vendo? Não é a primeira vez. Aí o outro murcha. Murcha, não vai querer mais confessar mais nada. Então, desejoso para ver coisas novas ao nosso respeito e a respeito do outro. Coisas novas a respeito de mim mesmo e a respeito do outro? Não. A respeito do meu casamento. Como eu posso melhorar o meu casamento? Olha que diferença. Porque normalmente, pelo menos comigo isso acontece. Quando eu faço a escuta, a tendência é falar assim, eu tenho que ajudar ele a melhorar isso. Ele não está pedindo ajuda. Ele está confessando uma fraqueza. Não é tendência nossa a fazer isso? Agora eu vou ajudar, isso é uma fraqueza dele. Aí eu já me sinto maior do que ele, né? Claro, ele está confessando, eu não estou precisando confessar. É a respeito de mim olhar e a respeito do meu casamento. Aí, como é que eu posso fazer para a gente ser melhor como casal? Nessa
marido vai me olhar. Ficar vulnerável perto do outro, e o outro me olhar e ainda em cima pisar, não dá para ficar vulnerável. Aí a pessoa fica diante de um amigo, diante de um parente, porque do cônjuge não dá para ficar. E isso é sério. Casamento cristão tem que ter esse espaço de liberdade, de escuta, de vulnerabilidade. Nós precisamos ser a gente mesmo. Olha, eu não consigo isso. Tá bom, eu vou te ajudar nisso. Às vezes para o outro é tão fácil algumas coisas, às vezes para você não é. E isso você fica muito vulnerável. Nós precisamos falar. Então, eu estou falando apenas do hábito que nós precisamos desenvolver quando há uma necessidade de uma confissão. Né? Então, precisamos estar bem atento. O outro está confessando uma fraqueza, o outro está me contando algo que é difícil para ele, que ele já levou-se diante de Deus. Ele precisa acolher. Eu estou levando uma fraqueza para ele, ele se não tem que acolher a minha. A resposta depois vem do Senhor. Né? Mas eu preciso acolher. Amém? Coisa boa. Com quem que você conversa? Quem é a pessoa que você tem liberdade de confessar? Tá? Quando você erra, você tem coragem de procurar tua esposa, teu marido? Eu não tenho dúvida que a pessoa mais importante, a pessoa ideal para você conversar é essa pessoa que está em seu lado. Certo? Vamos lá. O casamento não sobrevive sem confissão. Nós já falamos semana passada, né, sobre isso. Todo casamento enfrenta falhas. Isso aqui, gente, você pode ficar tranquilo. Não tem casamento perfeito. A gente sempre brinca, eu e a Vera, né? Pode mudar os artistas, mas o filme é o mesmo. Tá? O filme é o mesmo. As áreas de fraqueza são outras. O problema não é errar. O problema é não confessar. Lembra que nós já falamos? Na nossa cultura ensina a esconder. Você já viu pessoas falando assim? Né? Mulheres conversando em salão de beleza, em lojas, moças de loja, sempre falam isso, né, para nós. Meu Deus, se meu marido descobrir o que eu estou comprando, né, o que eu estou fazendo aqui. Esses tempos uma dona de uma loja estava falando para a gente de famílias de crente. As mulheres compram roupa e falam, ó, mas só entrega a hora que meu marido não está, viu? Meu marido não pode saber que eu estou comprando isso, né? É interessante esse tipo de comportamento, né? Olha o que você está perguntando para os filhos, né? Você acha que os filhos não percebem isso? O Evangelho ensina a confessar. Confissão não é humilhação, é libertação. Negar erros cria distância. Confessar erros cria intimidade. Que caminho vocês dois estão? Vocês estão produzindo mais intimidade ou distanciamento do outro? Quando eu confesso, eu crio intimidade. Gente, é interessante como a confissão, ela parece ser fraqueza. Tanto que a nossa cultura não aceita reconhecer que está errado, né? A gente tem muita dificuldade de reconhecer que está errado. Ok. Confissão não é. Olha aí. 3 coisas que não é confissão. Desculpa se você se sentiu. Essa é clássica, né? Ó, se você se sentiu assim, você me desculpa aí, viu? Quer dizer, eu não fiz nada, né? Você, né? Segundo, eu errei, mas você... Quando a gente faz isso, nós estamos transferindo o nosso erro. Eu já contei essa ilustração muitas vezes, vou ter que contar de novo, né? Você me desculpa, a Vera já não vai ouvir essa história, né? A gente era casado, e recém-casado, a gente não tinha filhos ainda, talvez 1 ano de casado menos. A gente morava num apartamento muito grande em Maringá, um apartamento de 42 metros quadrados. Aquele que para mudar de cômodo, né? Mudar de pensamento, tinha que um sair, né? Tão apertado que era. E nós tivemos uma discussão severa e nos acusamos e brigamos, discutimos, e ela começou a chorar. E ela foi para a cozinha lavar louça. E eu fui para o sofá assistir televisão, né? Interessante, né? O casal briga, a mulher vai trabalhar, o homem vai deitar, né? Não sei, acho que você tinha que mudar esse negócio aí, né?
Mas eu fui lá deitado naquele sofá, tentando ver um jogo, alguma coisa para ver se abafava a minha consciência. Mas eu pensei, não, eu sou pastor já, sou missionário, sou crente, eu não vou ficar assim não, eu vou lá pedir perdão para ela, né? E homem, quando a mulher começa a chorar, desarruma o homem, né? E deixa eu falar para as mulheres aqui, quando você começa a chorar e o homem chora, não é porque ele te ama tanto assim não, é que ele tem medo de alguém chegar e perguntar o que está acontecendo. Você já viu quando você vai para a igreja, no caminho da igreja, vocês discutem e a mulher começa a chorar? Eu falei, e agora? Né? Pegar a volta no quarteirão até ela parar de chorar, né? Para chegar na igreja, porque como você vai explicar para as pessoas que a tua mulher está chorando? Porque o homem é durão, né? O homem pode acabar uma briga enquanto um amigo e ninguém vai nem perceber, né? A mulher já está toda chorando lá e se perguntar alguma coisa já fala também, né? Mas eu lembro que naquela situação eu falei, não, eu vou lá pedir perdão porque eu sou crente. E eu cheguei lá e falei, velho, crente, pedir perdão porque eu errei. Mas tem uma coisa, eu só errei porque você fez isso. E ela falou, eu só fiz isso porque você fez isso. E eu saí pisando alto lá, dizendo assim, esse negócio de perdão não funciona aqui, viu? Serve para os outros, mas para mim não dá. Agora eu pergunto para vocês, eu fui lá confessar? O que eu fui fazer lá, Rita? E acusar. Justificar e acusar. Você percebeu que por trás de toda justificativa tem uma acusação? Nós dois marcamos um encontro no lugar, vamos tomar um café? Aí eu atraso, você fala assim, mas também você não falou qual padaria que era? Você entendeu? Olha, eu estou na outra padaria aqui, mas também você não falou, quer dizer, a culpa é sua no final, né? E no casamento a gente é clássico para fazer isso. Terceiro, não foi bem assim. Essa então, ou então ser exagerada, né? Ser exagerada. Teve um casal conversando com a gente, a mulher falou assim, meu marido é exagerado, ele está brigando comigo, só porque eu estou conversando com meu ex-namorado aqui no Facebook, né? Só por isso. Processo natural, primeiro, negar, transferir e justificar. Confissão verdadeira não se defende, se entrega. Então, o que é a confissão? Vamos ver o que é a confissão. É concordar com o diagnóstico de Deus, é reconhecer sem desculpar, é assumir responsabilidade, é nomear o pecado claramente, é demonstrar arrependimento genuíno. Não sei se você percebe isso, mas no momento que você está confessando, você fica no louvor, você fica no palco. Como a Vera falou, se o outro não tiver uma atitude de amor e de humildade, você fica parecendo o juiz e o réu, né? E se você tem um espírito de juiz, de acusador, de crítico, sabe aquela pessoa que diz, não, eu falei, eu sabia que você não ia dar certo, você está com a maior luta para falar, e a pessoa fica, como a Vera mencionou, isso é muito complicado. Por que a confissão ela é essencial? Porque pecado não tratado cria distância emocional. Você não confessou? Você teve um problema com a tua esposa? Você teve um problema com o teu marido? Eu estou tratando do casal, mas isso se aplica a filhos também. Se você não trata, isso começa a distanciar, começa a esfriar, começa a gerar